Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 16. Temos comunicado e dissecado primariamente a essência dos vários ditados referentes à conduta moral e dissecado o impacto que esses ditados têm sobre as pessoas. Esses vários ditados referentes à conduta moral representam principalmente os diferentes graus de efeitos que a cultura tradicional chinesa tem sobre as pessoas. Efeitos esses que persistem até hoje. Qual ditado relativo à conduta moral comunicamos e expusemos em nossa última reunião? Da última vez, Deus comunicou e expôs o ditado: a palavra de um cavalheiro é a sua obrigação. Quando comunicamos os ditados relativos à conduta moral, abordamos a questão do ambiente geral. Não importa como os tempos mudem, nem como nosso ambiente social mude, nem como a situação política em qualquer país mude. A corrupção que Satanás gera na humanidade, nos pensamentos e na conduta moral das pessoas, e no mais íntimo de seu coração, por meio das várias heresias e falácias relativas à conduta moral encontradas na cultura tradicional, se torna cada vez mais óbvia. O impacto sobre a humanidade causado pela perniciosidade da cultura tradicional não diminuiu devido à mudança dos tempos e às mudanças no ambiente de vida. E muitas pessoas ainda citam e promovem vários ditados derivados da cultura tradicional, reverenciando-os como estudos tradicionais chineses e como escrituras. É evidente que Satanás plantou os vários ditados sobre a conduta moral no fundo do coração das pessoas e as corrompeu ao extremo. Por que Satanás corrompe as pessoas? Qual é seu objetivo final ao corromper as pessoas? Ele visa a humanidade ou a Deus? Deus. Isso é algo que vocês precisam entender para conhecer a essência de Satanás e para conhecer a causa principal e o processo de corrupção da humanidade por Satanás. Como os pensamentos das pessoas são corrompidos por Satanás? Porque as pessoas abrigam coisas que se opõem a Deus no mais íntimo de seu coração? Porque as pessoas abrigam essas coisas que são contrárias à verdade. Como as pessoas ficaram assim? A humanidade foi criada por Deus. Por que, então, as pessoas resistem e se rebelam contra Deus a cada passo, igual a Satanás? Qual é a causa principal? Essas perguntas podem ser respondidas pelo que discutimos anteriormente. Lembre-se do que comunicamos da última vez e reflita. Primeiro, Deus comunicou nossas condições atuais. Embora comamos e bebamos as palavras de Deus, basicamente não temos discernimento quando se trata das heresias e falácias e dos pensamentos e opiniões que Satanás instila em nós. E podemos nos tornar porta-vozes e lacaios de Satanás a qualquer momento e em qualquer lugar. Deus também comunicou porque Satanás usa essas heresias e falácias para iludir e corromper as pessoas. Embora ele corrompa e prejudique as pessoas,
O verdadeiro objetivo de Satanás visa a Deus. Ele quer derrubar e destruir o plano de gerenciamento de Deus, visto que, no final das contas, o plano de gerenciamento de Deus visa salvar e aperfeiçoar um grupo de pessoas, para que elas possam ser de um só coração e de uma só mente com Deus. Satanás tenta interromper e impedir essas pessoas de seguirem a Deus, de serem completados por Deus e de serem ganhos por Deus. Deus percebe os esquemas ardilosos de Satanás, mas não o detém. Em vez disso, Deus usa Satanás como um objeto de serviço e um contraste, pois a sabedoria de Deus é construída sobre os esquemas ardilosos de Satanás, e ele faz a obra de purificação e salvação nessas pessoas que foram corrompidas por Satanás. Deus revela e disseca os vários ditados da cultura tradicional para nos capacitar a ver claramente que Satanás usa essas heresias e falácias para iludir e corromper as pessoas. Deus faz isso para que possamos aprender a discernir e não apenas entender doutrinariamente que essas heresias e falácias são negativas, mas para que possamos entender claramente quais são os esquemas ardilosos de Satanás nesses ditados. Depois de entendê-los claramente, podemos nos comparar com eles, refletir sobre nós mesmos, à luz das palavras de Deus, examinar que pensamentos e ideias satânicos temos, que esquemas ardilosos de Satanás existem na intenção de nossas ações e que caracteres satânicos revelamos. Isso é o que significa conhecer verdadeiramente a nós mesmos, e não apenas permanecer no nível do entendimento doutrinário e do discernimento simples. Uma das maneiras pelas quais Satanás corrompe as pessoas é corrompendo seus pensamentos e seu coração. Ele injeta todos os tipos de pensamentos, ideias, heresias e falácias satânicas no coração e na mente das pessoas. Entre eles estão os vários ditados referentes à conduta moral, que representam o melhor da cultura tradicional chinesa. São representações clássicas da cultura tradicional chinesa. Basicamente, esses pensamentos e opiniões da cultura tradicional representam os pensamentos de Satanás, a essência de Satanás, e representam as coisas da natureza de Satanás que desafiam a Deus. Qual é a consequência final de Satanás usar essas coisas para corromper as pessoas? A consequência é que as pessoas são colocadas contra Deus. E as pessoas se tornam o quê? As pessoas se tornam porta-vozes de Satanás, a personificação de Satanás, e a humanidade corrompida passa a representar Satanás. As intenções, os propósitos, os pensamentos e as ideias contidos nas palavras que a humanidade corrompida professa e os caracteres corruptos que ela revela são aqueles que são expressos e revelados por Satanás. Isso verifica inteiramente que todas as regras para viver da humanidade e todos os seus vários pensamentos e opiniões, segundo os quais ela se comporta e interage com os outros, provêm de Satanás e representam a natureza e essência de Satanás. Isso confirma inteiramente que a humanidade corrompida viva é a personificação de Satanás,
a progênie de Satanás e da mesma espécie de Satanás. Isso confirma inteiramente que a humanidade corrompida viva é um Satanás vivo, um demônio vivo, e que a humanidade, que se tornou a personificação de Satanás, é a representante de Satanás. Não importa se a humanidade é a progênie de Satanás ou a representação de Satanás. Em todo caso, ela é da mesma espécie de Satanás e, para Deus, uma humanidade como essa é uma humanidade que nega e trai a Deus. É a inimiga de Deus e a força oposta a Deus. Uma humanidade como essa não é mais a humanidade tábula rasa, ignorante, que era no início. A humanidade vive sob a influência de Satanás e está cheia de caracteres satânicos corruptos. E de que a humanidade, que vive nesse tipo de estado e condição, necessita. Ela precisa da salvação de Deus. Agora é o momento em que Deus usa palavras para salvar as pessoas. Qual é o contexto no qual Deus salva as pessoas? É que a corrupção da humanidade por Satanás atingiu o nível mais profundo e severo. Ela transformou as pessoas completamente na personificação e nos porta-vozes de Satanás. E as pessoas se tornaram inimigas de Deus e passaram a se opor a Deus. Dentro desse contexto, Deus começou sua obra para salvar a humanidade. Essa é a situação real em relação à corrupção das pessoas por Satanás. E é o contexto real para Deus expressar a verdade e realizar a obra de julgamento para salvar o homem nos últimos dias. Quais são os benefícios de conhecer essas realidades? Isso capacita as pessoas a conhecerem sua essência, a conhecerem a essência de Satanás, a conhecerem os meios pelos quais Satanás corrompe as pessoas e a conhecerem a perversão de Satanás. Isso também capacita as pessoas a conhecerem o propósito do plano de gerenciamento de Deus e a conhecerem também a onipotência, a autoridade, a sabedoria e o poder de Deus, que Ele revela em sua obra para salvar a humanidade. Além de ter de reconhecer quais são a essência e a perversão de Satanás e a natureza e essência da humanidade corrompida, o importante é que as pessoas conheçam a obra de Deus, o caráter de Deus e a essência de Deus. Conhecer a essência de Deus envolve primariamente conhecer a onipotência, a autoridade, a sabedoria e o poder de Deus. Envolve principalmente conhecer esses aspectos de sua essência. Da perspectiva do contexto da obra de Deus para salvar a humanidade, esta humanidade que Deus deseja salvar não é uma humanidade que Ele acabou de criar, mas uma humanidade que Satanás vem corrompendo há vários milhares de anos. O íntimo do coração do homem não é uma folha em branco. Tampouco o são os pensamentos ou caracteres do homem. Ao contrário, há muito tempo ele foi profundamente corrompido por Satanás. Aqueles que Deus salva são seres criados que foram profundamente corrompidos, seduzidos, controlados, manipulados e pisoteados por Satanás. No que diz respeito às pessoas, remover ou mudar as coisas de Satanás e os caracteres satânicos
dentro desta humanidade criada é incrivelmente difícil ou até mesmo impossível. Isso quer dizer que, no que diz respeito às pessoas, mudar seus pensamentos e opiniões, purificar as coisas de Satanás no fundo do coração delas e mudar seus caracteres corruptos são tarefas impossíveis. É como diz aquele ditado: um leopardo não pode mudar suas manchas. No entanto, é precisamente nesse contexto e com essa humanidade criada que Deus quer realizar a obra de salvar a humanidade. Em sua obra, Deus não exibe quaisquer sinais nem maravilhas, nem mostra abertamente sua pessoa real, muito menos realiza qualquer obra que possa parecer cheia de autoridade e poder para as pessoas. E isso significa que, nos últimos dias, durante o tempo em que Deus encarnado salva o homem, Deus não exibe sinais nem maravilhas. Ele não realiza nenhuma obra que ultrapasse os limites da praticidade ou da realidade. E ele não realiza nenhum feito que ultrapasse a humanidade carnal. Deus não realiza tais obras sobrenaturais. Antes usa palavras para prover para a vida das pessoas e para expô-las e purificá-las da sua corrupção. Porque ele só está usando palavras para realizar esta obra, ao homem, isso parece ainda mais uma tarefa impossível e, aos olhos da maioria das pessoas, parece até brincadeira. As pessoas acreditam que, ao recorrer a declarações proferidas de várias maneiras, de vários pontos de vista e sobre várias coisas, para prover para elas e capacitá-las a alcançar salvação, Deus está envolvido em uma tarefa impossível. Satanás, em particular, está ainda menos convencido de que isso é algo que Deus é inteiramente capaz de fazer, que Deus tem o poder, a autoridade e a sabedoria para realizar esta obra. É evidente que, aos olhos dos seres humanos criados, Deus fazer suas declarações e realizar sua obra para salvar o homem é uma tarefa impossível. No entanto, independentemente de como as coisas aconteçam no futuro, neste momento, o que é dito nas palavras de Deus é tão fiel quanto a sua palavra, e sua palavra será realizada, e o que é realizado dura para sempre. Já foi realizado naqueles que o seguem, ou seja, a maioria das pessoas já teve uma amostra disso. A julgar pela maneira como Deus opera, pelo fato de Deus realizar a obra de salvar a humanidade, somente por meio da provisão de palavras, da nutrição de palavras, da revelação de palavras, do castigo e julgamento de palavras, da disciplina de palavras, da advertência e do estímulo de palavras e de outras maneiras. É evidente que as palavras de Deus não contêm apenas o significado simples de palavras que podem ser entendidas pelas noções humanas. Além da afirmação fundamental de que as palavras de Deus são a verdade, o que as pessoas são ainda mais capazes de ver e que é factualmente evidente é que as palavras de Deus contêm vida e que as palavras de Deus são vida.
que Deus pode prover para a vida da humanidade corrompida e prover tudo de que a humanidade corrompida precisa para viver. Em termos de poder e autoridade, as palavras de Deus podem mudar as condições de vida da humanidade, mudar os pensamentos e opiniões da humanidade, mudar o coração do homem, que foi profundamente corrompido por Satanás e, ainda mais, podem mudar a senda e a direção da vida que a humanidade escolheu e até mesmo mudar a perspectiva da humanidade sobre a vida e os valores. Contanto que você aceite e obedeça às palavras de Deus, e podemos até dizer, contanto que você ame e busque as palavras de Deus, não importam quais sejam seu calibre, o objetivo da sua busca, quão grande seja sua determinação para buscar, quão grande seja sua fé, as palavras de Deus definitivamente podem mudar você, fazer com que a sua perspectiva de vida e seus valores mudem, permitir que seus pensamentos e suas opiniões sobre as pessoas e as coisas mudem e, por fim, capacitar seu caráter de vida a mudar. Mesmo que a maioria das pessoas seja de calibre baixo, não tenha determinação para buscar a verdade e nem esteja disposta a buscar a verdade, independentemente de suas circunstâncias, contanto que tenham ouvido as palavras de Deus, elas passam a ter em seu subconsciente, em medida maior ou menor, algumas opiniões e percepções corretas dos ensinamentos de Deus a respeito de Satanás, do mundo e da humanidade. Elas passam a ter em seu subconsciente um anseio e uma sede, em medidas diferentes, em relação às verdades, princípios e à direção e aos objetivos corretos na vida que Deus exige que as pessoas tenham. Esses fenômenos que ocorrem nas pessoas e entre elas, quer sejam o que as pessoas queiram ou não, quer estejam de acordo com as noções das pessoas ou não, quer cumpram as exigências e os padrões de Deus ou não, e assim por diante. Todos esses efeitos sobre as pessoas e todos esses fenômenos mostram que as palavras de Deus não só podem prover para a vida das pessoas e prover para elas aquilo de que precisam, mas, o que é mais importante, as palavras de Deus não podem ser mudadas por nenhuma força. Por que digo isso? Porque as palavras de Deus contêm autoridade. E a autoridade das palavras de Deus não pode ser transcendida por nenhuma teoria, filosofia ou conhecimento mundano, nem por nenhum argumento, pensamento ou opinião. Esse é o significado real do fato de as palavras de Deus conterem autoridade. E isso se exibe claramente em todos aqueles que seguem a Deus. As palavras de Deus contêm autoridade e podem mudar o coração e os pensamentos da humanidade. O que ainda é mais importante, elas podem purificar e dissipar os caracteres corruptos que Satanás plantou no fundo mais íntimo do coração das pessoas. Esse é o poder das palavras de Deus. Há, é claro, algo mais, que é que as pessoas têm de conhecer a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus se derrama em cada parte de sua obra.
não só dentro das palavras que Deus pronuncia e em suas entrelinhas, mas também na maneira como Deus fala, nas coisas que Ele diz, nos pontos de vista que Ele assume em suas declarações e até mesmo no tom da sua fala. A sabedoria de Deus pode ser vista em tudo. Em que aspectos a sabedoria de Deus se manifesta? Um aspecto é que a sabedoria de Deus pode ser vista em cada palavra que Ele fala. E sua sabedoria se manifesta nas múltiplas maneiras em que Ele fala. Outro aspecto é que a sabedoria de Deus pode ser vista em todas as várias maneiras em que Ele opera nas pessoas. E pode ser vista também naqueles que seguem a Deus, a quem Ele lidera. Então, é claro, podemos dizer que a sabedoria de Deus se derrama em suas palavras e também se derrama em sua obra. Além de a sabedoria de Deus ser visível para as pessoas em suas palavras, as pessoas também podem vir a ter um profundo apreço por elas, nos diferentes ambientes e situações dos vários problemas que encontram. As palavras de Deus permitem que as pessoas recebam a provisão correspondente em qualquer hora e lugar. Deus pode ajudar você a qualquer hora e em qualquer lugar, apoiá-lo e prover para você a qualquer hora e em qualquer lugar, permitir que você deixe para trás seu estado negativo a qualquer hora e em qualquer lugar e deixá-lo forte e não mais fraco. A qualquer hora e em qualquer lugar, Deus pode mudar suas ideias e a maneira como você pensa, capacitá-lo a largar as coisas que acredita serem certas e as coisas de Satanás, a se livrar de seu caráter corrupto, a se arrepender diante de Deus, a agir e praticar de acordo com as exigências e as palavras de Deus. Esse é um aspecto. Além disso, Deus opera de muitas maneiras diferentes em todos aqueles que o seguem, que amam as palavras de Deus e amam a verdade. Às vezes, Ele concede graça e, às vezes, Ele concede luz e revelação. É claro, às vezes, Deus castigará e disciplinará as pessoas para levá-las a corrigir seus hábitos, para levá-las a sentir repreensão própria no mais íntimo do coração, a sentir-se verdadeiramente em dívida com Deus, sentir remorso, arrepender-se e assim renunciar ao mal que fazem e não mais se rebelar contra Deus, não mais agir como desejam, nem seguir a Satanás, mas praticar de acordo com a senda que Deus lhes mostrou. A obra de Deus é realizada no homem. Para ser mais preciso, a obra do Espírito Santo é realizada no homem, e o Espírito Santo opera na maioria das pessoas de maneiras diferentes. É claro, independentemente de como o Espírito Santo opere, todos podem experimentar, em medida maior ou menor, as diferentes maneiras pelas quais o Espírito Santo opera. A partir disso, podemos ver que a obra do Espírito Santo e a obra de Deus, sejam elas realizadas de várias maneiras, sejam de uma só, podem capacitar as pessoas a apreciar que a obra de Deus é uma ajuda para o homem e aquilo de que o homem precisa em todos os momentos
e em todos os lugares. O Espírito Santo pode operar e prover para as pessoas em todos os momentos e em todos os lugares. Ele não é restrito por espaço, localização geográfica nem tempo. Tampouco desordena as rotinas normais da vida das pessoas, nem perturba seus pensamentos. Muito menos destrói qualquer regra que Deus prescreveu para a humanidade. O Espírito Santo simplesmente opera em cada pessoa em silêncio, usando palavras para as notificar, ensinar, esclarecer e guiar claramente. Ao mesmo tempo em que usa métodos diferentes para operar nelas, capacitando-as a viver natural e inconscientemente, sob a provisão das palavras de Deus. É claro, como consequência da obra de Deus e da obra do Espírito Santo, os caracteres das pessoas são mudados e seus pensamentos são transformados, sem que elas se conscientizem disso, e sua fé em Deus aumenta gradualmente. Em todos esses efeitos que são alcançados nas pessoas, é preciso dizer que eles são realizados pelo poder das palavras de Deus e pela sabedoria da obra de Deus. No que diz respeito àqueles que agora seguem a Deus, Deus usa suas palavras para operar, liderar e prover para eles, e todos têm o direito e a oportunidade de desfrutar dessas coisas. Se o número daqueles que seguiram a Deus viesse a ser 10, 20 ou até 100 vezes maior do que o número dos que o seguem agora, Deus ainda seria capaz de cuidar deles da mesma forma e Ele ainda seria capaz de completar essa obra. Os efeitos alcançados nunca podem ser alterados, e essa é a sabedoria de Deus. As palavras de Deus expressam todos os aspectos da verdade e fornecem o que é necessário para toda a humanidade. Deus usa todos os tipos de métodos de obra diferentes nas pessoas, de diferentes pontos de vista, em momentos diferentes e em ambientes diferentes, para guiá-las sem que elas percebam e para alcançar resultados diferentes em cada pessoa. Mesmo que você pense agora: não entendo muito da obra de Deus e ainda estou muito fraco. Ainda tenho tão pouca fé em Deus e meu conhecimento sobre Deus também não aumentou. Minha atitude atual em relação ao cumprimento de meu dever parece ser morna como era antes e sinto que não progredi muito. Uma coisa é certa: não importa quão fraco você esteja ou quão longe você sinta que está de cumprir as exigências de Deus, as palavras e a obra de Deus já se apoderaram de seu coração. Mesmo que não esteja muito interessado em buscar a verdade, mesmo que ainda não veja o significado de alcançar a salvação como muito importante, a verdade das palavras de Deus e o conteúdo das palavras que Deus profere lhe dão esperança e, no mais íntimo de seu coração, você passa a ter expectativas em relação à obra de Deus e aos fatos que Deus quer realizar. Independentemente de quão grande seja sua fé agora, ou de como seja sua estatura, você certamente tem esperança. O que isso mostra?
As palavras de Deus são aquilo de que a humanidade precisa. Elas fornecem aquilo de que a humanidade precisa. Elas já se apoderaram de seu coração e, sem saber, você passou a ter certa aceitação das palavras de Deus no mais íntimo de seu coração. É claro, esses fatos são direcionados àqueles que não estão muito interessados na verdade e que têm um entendimento relativamente vago e confuso da obra e da salvação de Deus. Para aqueles que realmente acreditam em Deus e conseguem buscar a verdade, esse não é o único resultado alcançado. Mas eles também podem conhecer a Deus e dar testemunho dele. A partir desses fatos e indicações, podemos ver que as declarações e a obra de Deus estão imbuídas do poder, da autoridade e da sabedoria de Deus. Isso também confirma outra coisa. A humanidade foi criada por Deus e, embora ela possa sobreviver sem a luz do sol, sem água e sem ar, ela não pode sobreviver sem Deus. Não pode sobreviver sem as palavras de Deus e não pode sobreviver sem a provisão de Deus. Somente a orientação, a provisão e o pastoreio de Deus e todas as verdades que Deus expressa podem dar à humanidade esperança e luz, como também objetivos e direção para a sua sobrevivência. Essas são coisas que as pessoas têm visto. Ao expor e dissecar a situação verdadeira de Satanás corrompendo a humanidade em termos de conduta moral, as pessoas deveriam ser capazes de ver em que tipo de contexto Deus opera para salvar as pessoas. Além de reconhecer como é a verdadeira situação do contexto no qual Deus opera, as pessoas deveriam entender ainda mais como é difícil a obra de Deus de salvar a humanidade e, ao entenderem como isso é difícil, elas deveriam conhecer o poder, a autoridade e a sabedoria de Deus. Em sua obra de salvar a humanidade, Deus não se apressou em salvar a humanidade quando Satanás começou a corrompê-la. Ele não se apressou em salvar a humanidade 4.000 nem 6.000 anos atrás. Ao contrário, ele fez as coisas como deveriam ser feitas. Ao ser seduzida pela serpente e corrompida por Satanás, a humanidade ficou imersa em pecado e a terra foi destruída pelo dilúvio. Então Deus usou a lei para, aos poucos, conduzir a humanidade. E, à medida em que a corrupção do homem por Satanás foi se aprofundando, Deus realizou a obra de redimir a humanidade, tomando sobre si a imagem da carne pecaminosa e sendo crucificado. Agora, nos últimos dias, quando a humanidade foi tão corrompida por Satanás que as pessoas foram terrivelmente devastadas por ele e tornaram-se inteiramente a representação de Satanás, Deus expressa formal e abertamente suas palavras para a humanidade e expressa o que está em seu coração, suas opiniões e atitudes em relação a todos os tipos de pessoas, eventos e coisas, e todas as verdades de que a humanidade precisa. Diante desse tipo de pano de fundo, Deus começa formalmente a prover aquilo de que a humanidade precisa. Ele não fornece à humanidade todas as verdades, numa situação em que a humanidade é totalmente ignorante.
exatamente quando a humanidade está profundamente corrompida por Satanás e quando as pessoas acreditam que não há como possam ser salvas, é que Deus vem, fala suas palavras, realiza sua obra, caminha entre os homens e expressa as palavras que deseja expressar, usando apenas a provisão de palavras para realizar os fatos que deseja realizar. Nenhuma pessoa relativamente capaz dentre a humanidade criada ousa aceitar o desafio de fazer essa obra, pois as pessoas acreditam que é uma obra consideravelmente difícil, uma obra impossível de realizar. No entanto, é exatamente nesse contexto que Deus lança essa obra de seu plano de gerenciamento de 6.000 anos. Uma obra que usa palavras para realizar todas as coisas. Esse é um empreendimento enorme, uma obra sem precedentes. Mais ainda, é uma obra que inaugura uma época e uma obra muito demorada. Não importam o quanto alguém diga, o que diga nem qual seja a essência de suas palavras. Ninguém é capaz de realizar os feitos que suas palavras pretendem alcançar. Somente as palavras de Deus podem ser cumpridas. E somente as palavras de Deus podem ser realizadas de acordo com o que Deus exige e com os planos de seu pensamento. Isso também é a autoridade de Deus. As pessoas não deveriam entender essas coisas. Então, qual é o significado de entender essas coisas? Quem falará? Um aspecto é que as pessoas podem obter algum entendimento da sabedoria da obra de Deus e a entender que a obra de Deus não é realizada naquelas pessoas ignorantes que não foram corrompidas por Satanás. Ao contrário, Deus usa Satanás a seu serviço e realiza a obra de salvação naqueles que foram profundamente corrompidos por Satanás. As pessoas acreditam que essa obra seja muito difícil, mas as palavras de Deus realmente têm um efeito sobre as pessoas. Além disso, normalmente, no decorrer de nossas experiências, somos frequentemente limitados por nossos caracteres corruptos e não podemos deixar de revelar corrupção. Nós nos tornamos incapazes de praticar a verdade e, às vezes, podemos nos tornar tão negativos que perdemos nossa fé. No entanto, depois de ouvirmos a comunhão de Deus, passamos a ter fé nas palavras de Deus e a entender que nossos caracteres corruptos podem mudar, contanto que amemos e aceitemos a verdade e que nossos caracteres corruptos não sejam imutáveis. Se alguém não amar nem aceitar a verdade em sua essência, ele não poderá mudar seus caracteres corruptos. O que você diz é totalmente apropriado e exato. As palavras de Deus podem realizar todas as coisas e mudar todas as coisas. Ao mesmo tempo, as pessoas deveriam ser capazes de ver que as palavras de Deus têm outro efeito sobre elas. Todas as coisas passarão. Somente as palavras de Deus permanecerão e, assim como o próprio Deus, elas viverão para sempre. O que isso nos mostra? Vemos a autoridade e a sabedoria de Deus e vemos o poder demonstrado em suas palavras. Como as palavras de Deus representam sua vida, essência e caráter, elas viverão para sempre, assim como Deus. O que isso lhe diz?
Isso lhe diz que as palavras de Deus são tão importantes para a humanidade. Não importa o que você obtenha, isso não é um tesouro real. Quer você receba um lingote de ouro, quer uma joia rara e preciosa do mundo, eles não são tesouros reais. Mesmo que você receba o elixir da vida, ele não vale um centavo. Mesmo que você tenha sucesso em praticar a cultivação própria e voe para o céu, você não viverá para sempre necessariamente. E isso acontece porque você é um ser criado. Tudo é predestinado por Deus, e ninguém pode escapar da soberania de Deus. Todas as coisas passarão. Somente as palavras de Deus permanecerão e, assim como o próprio Deus, elas viverão para sempre. Qual é a utilidade de conhecer essas palavras? Se você não busca a verdade e não tem amor pela verdade, nem pela imparcialidade e justiça de Deus, talvez você não esteja interessado nessas palavras ou nesse fato. Se, porém, você amar a imparcialidade e a justiça de Deus, se você amar a verdade e amar as coisas positivas, você desenvolverá um interesse profundo por essas palavras e, assim, gravará esse fato e essas palavras no fundo do coração. O que são essas palavras? Todas as coisas passarão. Somente as palavras de Deus permanecerão e, assim como o próprio Deus, elas viverão para sempre. Vocês precisam guardar essas palavras no coração e contemplá-las em seu tempo livre. Essas palavras são muito importantes. Digam-me, o que vocês ganham com elas? Eu entendo uma coisa. As palavras de Deus dizem: todas as coisas passarão. Somente as palavras de Deus permanecerão. Às vezes, as coisas mudam no mundo exterior. E quando encontramos tais circunstâncias, nosso estado muda e nossa determinação de seguir a Deus também muda. Torna-se difícil evitar sentir-nos negativos e fracos. Mas quando pensamos nessas palavras de Deus e nas promessas que Ele nos fez no início, e que Deus disse que Ele quer ganhar um grupo de pessoas que sejam de um só coração e de uma só mente com Ele, a força e a fé inundam nosso coração. Não somos mais afetados pelas circunstâncias do mundo exterior e temos fé para seguir a Deus e cumprir nossos deveres. Essas palavras lhes dão uma senda da prática. Que tipo de senda da prática? É não buscar nem valorizar nada no mundo material. Essas coisas são vazias. Todas as coisas, tais como fama, ganho, posição, prazeres materiais diante de seus olhos, a beleza das mulheres e a identidade e o status dos homens são transitórios. Desaparecem num piscar de olhos e é inútil valorizar essas coisas. O que quero dizer ao falar que é inútil? Quero dizer que essas coisas só podem satisfazer as necessidades, predileções e desejos momentâneos de sua carne, ou seus humores e afeições e assim por diante, mas não podem satisfazer suas necessidades espirituais. Quando seu espírito se sente faminto, sedento e vazio, nada no mundo material pode satisfazer suas necessidades espirituais,
nem preencher o vazio no mais íntimo de seu coração, e é por isso que buscar essas coisas é inútil. Então, o que o pode satisfazer e preencher o vazio no mais íntimo de seu coração? Quando você lê as palavras de Deus e entende a verdade, o mais íntimo de seu coração é reabastecido e desfruta de paz e alegria, e seu coração se sente satisfeito e à vontade. Se você continua buscando dessa forma, quando as palavras de Deus se tornam sua vida, ninguém lhe pode tirar a vida e ninguém a pode destruir. Quando ninguém lhe puder tirar a vida, nem a destruir, o que você sentirá? Você não se sentirá mais vazio, não se sentirá mais perdido nem temeroso, nem desconfortável vivendo neste mundo, pois você terá as palavras de Deus dentro de você, guiando-o, provendo para você, capacitando-o a viver com propósito e direção. Você viverá todos os dias com um senso de significado e valor. Isso é o que as pessoas realmente sentem. Então, como esse resultado positivo que as pessoas realmente sentem é alcançado? Ele é alcançado nas pessoas pelas palavras de Deus, quando elas colocam as palavras dele em prática. Isso é correto. Uma vez que as pessoas aceitam as palavras de Deus como sua vida, esse resultado é alcançado nelas. Sua vida é mudada. O modo como vivem é mudado. Suas opiniões sobre as pessoas e as coisas são diferentes. Seu jeito de ver as pessoas e as coisas é diferente. E, assim, sua busca é diferente. Elas deixam de buscar esses prazeres carnais, essas recompensas materiais ou fama, ganho e posição. Buscar as coisas de suas predileções carnais só pode fazer com que a pessoa fique cada vez mais monótona, vazia, desconfortável e dolorosa. No entanto, uma vez que as palavras de Deus ocupam o coração da pessoa, a verdade se torna sua vida dentro dela. Sua essência e vida internas são alteradas, e assim ela se sente diferente. Seus sentimentos e predileções, suas várias emoções, seus objetivos na vida, a direção da sua busca e suas regras para viver são completamente diferentes. Sua busca é mudada. Ela consegue buscar a verdade e procurar conhecer a Deus, e ela se torna capaz de viver de acordo com a maneira como Deus exige que viva. As pessoas que alcançam isso não enfrentam deterioração, morte nem destruição, mas passam a ter uma vida genuína, uma vida que não está sujeita à deterioração. O que quero dizer quando digo que elas não estão sujeitas à deterioração? Quero dizer que essa vida dentro dessas pessoas não desaparecerá, não se perderá, não desvanecerá, não deteriorará, e elas não enfrentarão a destruição como antes. Dessa forma, seu estado atual de existência e as perspectivas de sua sobrevivência não mudam? É claro que suas perspectivas de sobrevivência passam por uma mudança. Qual é a razão pela qual a vida humana se desvanece, murcha, decai, tem um fim e é destruída?
Isso acontece porque as pessoas não têm as palavras de Deus como sua vida. E quer alguém viva 100, 200, 300 ou 1000 anos, suas regras para viver, sua perspectiva sobre a vida e o significado da sua vida não mudarão. Então, para que as pessoas que vivem dessa forma realmente vivem? Elas vivem inteiramente em prol do propósito de satisfazer a carne. O que a carne do homem busca? Coisas como riqueza, fama, ganho e prazeres materiais, e são exatamente essas coisas que, aos olhos de Deus, são contrárias à verdade e que Deus detesta. Portanto, há um limite de tempo para que Deus permita que as pessoas busquem e desfrutem dessas coisas. A vida do homem pode durar 60 ou 70 e tantos anos, 80 ou 90 e tantos anos, e então termina. E para cada fim há uma nova rodada de renascimento. E é assim que a vida do homem se dá. Se Deus não predeterminasse esse limite de tempo, as pessoas não ficariam cansadas de viver depois de estarem vivas por muito tempo? Quando as pessoas têm 20 anos, a cada dia elas sentem que as coisas são frescas, lindas e felizes. Quando chegam aos 40 anos, sentem que fazer 3 refeições por dia e dormir à noite é uma maneira entediante de viver. Quando chegam aos 60 anos, sentem que entendem tudo e que desfrutaram de algumas bênçãos, sofreram algumas adversidades e sentem que nada mais é interessante. Elas começam a trabalhar todos os dias quando o sol nasce e descansam quando o sol se põe, e o dia passa num piscar de olhos. Todas as suas funções físicas começam a piorar, completamente diferente de quando tinham 20 e poucos anos. É quando o fim está próximo. Quando o fim de uma pessoa está próximo, isso não significa que sua alma acabará. Significa que, em breve, sua carne chegará ao fim. Normalmente, as pessoas morrem quando chegam aos 60, 70 ou 80 anos. E as que têm uma vida longa podem viver pouco mais de 100 anos no máximo. Há um ditado que diz: uma pessoa que viveu demais se cansa de viver. Ela se fartou da vida. Quando uma pessoa vive demais, ela se cansa da vida, não quer mais viver e a vida fica sem sentido para ela. Porque ela acha que a vida não tem sentido. Há uma situação real aqui, que é o fato de as pessoas viverem na carne, fazendo 3 refeições por dia e realizando suas tarefas diárias. Todos os dias exatamente igual ao dia anterior, fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida e, quando alcançam um certo ponto, as pessoas conhecem cada aspecto dessas coisas. Elas acham que já viram tudo o que deveriam ver, provaram tudo o que deveriam provar e experimentaram tudo o que deveriam experimentar. Elas acham que a vida é assim mesmo e que elas não têm nada a esperar, nada pelo que ansiar, que sua vida é vazia e que logo morrerão. Não é assim. É assim que as coisas são. Acabamos de falar sobre as palavras. Todas as coisas passarão, somente as palavras de Deus
permanecerão e, assim como o próprio Deus, elas viverão para sempre. Essas palavras comunicam às pessoas o fato de que as palavras de Deus são muito importantes para a humanidade. Também dizem às pessoas seus objetivos e sua direção de prática, e que nenhuma busca de qualquer coisa pode substituir o fato de o homem ganhar uma única linha das palavras de Deus. Isso se deve ao fato de que todas as coisas passarão e todas as coisas desaparecerão, murcharão e enfraquecerão com o tempo. E somente as palavras de Deus nunca passarão. Portanto, se você ganha as palavras de Deus e entra na realidade das palavras de Deus, o que significa que você entende a verdade e entra na verdade realidade, então você passa a ter valor por causa das palavras de Deus e da verdade, e sua essência se torna diferente de como era antes. Algumas pessoas dizem: e daí se minha essência for diferente? Não quero dizer diferente no sentido comum, mas sim tremendamente diferente. Pois você passa a ter as palavras de Deus como sua vida e, assim como as palavras de Deus, você não morrerá. E assim como Deus, você terá a vida eterna e terá um eterno depois, futuro e destino. Então, agora, olhando para o que acontecerá no futuro, as palavras de Deus não são importantes para o homem? Elas são cruciais. Como você deveria buscar depois de entender que as palavras de Deus são importantes? O que você deveria buscar que tenha valor e significado? Você deveria buscar se esforçar mais, sofrer mais, pagar um preço mais alto e correr mais por aí no cumprimento de seu dever? Ou você deveria estudar mais habilidades profissionais, equipar-se com mais doutrina e pregar mais? Nenhuma dessas coisas. Então, o que é mais útil para você buscar? Todos vocês sabem a resposta. Ela é clara como o cristal para vocês. Alcançar as palavras de Deus é a busca mais valiosa e significativa. Todas as coisas passarão. Somente as palavras de Deus permanecerão e, assim como o próprio Deus, elas viverão para sempre. Lembre-se dessas palavras no coração e não as esqueça, nem as descarte em momento algum. Quando você se sentir negativo e fraco, quando sentir que não tem esperança, quando as tribulações cruzarem seu caminho, quando você for substituído no dever, quando for podado e tratado, quando sofrer contratempos e fracassos, e quando for repreendido e condenado, ou quando você estiver no auge do sucesso, quando as pessoas o tiverem em alta estima e o elogiarem aonde quer que você vá e assim por diante, a qualquer momento e em qualquer situação, você precisa sempre pensar nessas palavras e permitir que elas o levem para diante de Deus e que você busque a provisão das palavras de Deus para você nesse exato momento. Permitir que as palavras de Deus ajudem a libertá-lo de suas tribulações, resolvam suas dificuldades, resolvam a confusão no mais íntimo de seu coração, tragam-no de volta da senda errada que você segue
e resolvam suas transgressões, sua intransigência, sua rebeldia e assim por diante, e permitir que as palavras de Deus resolvam todos os problemas que você enfrenta. Essas palavras são muito úteis para vocês. Quando você esquecer quais são suas responsabilidades e deveres, quando esquecer quais princípios você deveria manter, quando esquecer qual é o ponto de vista e a perspectiva que você deveria assumir, e esquecer seu status e identidade, pense nessas palavras. Essas palavras o levarão para diante de Deus, o levarão para as palavras de Deus, o levarão a entender qual é a vontade de Deus nesse exato momento e o levarão a assumir o ponto de vista, a opinião e a perspectiva corretos em relação a si mesmo, aos outros e aos eventos e ambientes que encontrar. Dessa forma, sob a orientação de Deus e sob a provisão, o esclarecimento e a ajuda das palavras de Deus, nenhum problema pode deixá-lo perplexo e nenhum problema pode impedi-lo de buscar a verdade nem impedir seus passos adiante. Não é essa a senda da prática. A lição que vocês deveriam aprender agora é não resmungar, não reclamar, nem aderir a regras, nem procurar abordagens humanas quando encontrar problemas, mas vir para diante de Deus e buscar a verdade, buscar a ajuda de Deus, permitir que as palavras de Deus o supram e resolvam todas as suas dificuldades. Essa é a lição que vocês deveriam aprender. Encerraremos aqui nossa comunicação do tópico de entender que Deus está lançando a obra mais importante de seu plano de gerenciamento diante do pano de fundo da profunda corrupção da humanidade por Satanás. No fim, tudo se resume às palavras de Deus. Não importa como comuniquemos, espero que, no final, as pessoas possam entrar na verdade realidade das palavras de Deus e não se contentem apenas em saber como pregar letras e doutrinas, estudar teoria teológica ou participar de cerimônias religiosas todos os dias. Entrar na realidade das palavras de Deus é a lição mais urgente de entrada na vida que as pessoas precisam aprender.